tem água disponível a apenas um abrir de torneira, chega a fazer de modo automático processos como lavar as mãos, tomar banho e beber água. Mas segundo o Unicef, para 1 em cada 3 pessoas do mundo, o acesso à água não é tão simples. 3 bilhões de pessoas não têm contato com instalações básicas para lavar as mãos, por exemplo. Mas há vários séculos, bem antes deste debate vir à tona, a Bíblia já reconhece e alerta sobre a importância deste recurso para a vida. A água, inclusive, é utilizada como símbolo para ilustrar uma das grandes necessidades do ser humano. Em uma das passagens mais conhecidas do livro sagrado, Jesus reconhece a relevância da água para a vida. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, disse que pode nos dar uma água diferente e que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Agora pense, se ter água potável já é de extrema importância para a nossa vida, o que pensar então de uma fonte que oferece vida plena? Uma água que pode saciar a sede da nossa alma. Vamos entender melhor sobre esta água que Jesus oferece e como podemos ter acesso a ela? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Seja bem-vindo ao seu programa Está Escrito. Eu estou aqui com a fonte de vida, a fonte da água que nossa alma precisa, com a palavra de Deus. Muito obrigado por estar ali, do outro lado da tela, para juntos colocar nossa vida nas mãos de Deus, para juntos permitir que o Espírito de Deus possa falar para o nosso coração. Eu quero abrir a palavra de Deus e eu quero ler um texto para você. Isaías capítulo 55, o verso 1 diz assim: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Chama muito minha atenção o convite que aqui o profeta faz e Deus faz através do profeta. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. Só que essas águas parece que têm um preço. Mas esse preço não tem que ver com dinheiro, não tem que ver com riqueza. Mas por que diz que temos que comprar? Quando você vai para uma loja para comprar alguma coisa, você tem que dar dinheiro em troca do aquilo que você quer. E quando a palavra diz que você tem que comprar, não se trata aqui que você tem que dar, doar dinheiro. Quando diz que tem que comprar, significa que você quer ter que dar, entregar em troca daquela coisa que você precisa, sua vida. Que tem que colocar sua vida em Deus. Você coloca sua vida nas mãos de Deus, seu coração nas mãos de Deus, e Ele satisfaz a sede espiritual que você tem. É isso que significa compra. Sabe que a sede espiritual é uma coisa que você não pode negar. A necessidade de Deus é aquilo que o pecado não conseguiu apagar de nossa vida. O pecado já conseguiu nos afastar de Deus, já conseguiu ali deformar o caráter de Deus em nossa vida, já conseguiu apagar muitas coisas. Mas uma coisa que o pecado não conseguiu apagar de nossa vida é a nossa necessidade de Deus. E você sabe que uma vida sem Deus parece uma vida, um deserto. Uma vida sem flores, sem árvores, sem água. Uma vida deserta, uma vida sem sentido. E você
não pode viver sem ar e sem água. E às vezes na palavra de Deus eu encontro que ele se compara, ele parece para mim como o ar ou como a água. Esses dois símbolos sempre aparecem porque sem Deus é impossível ser feliz, é impossível viver. Você pode tentar de tudo na vida, mas longe dele nunca vai ser feliz. Lembre disso. Longe de Deus, o ser humano fica no desespero. Por isso, Davi já escrevia no livro de Salmos, capítulo 42, o verso 1 e verso 2, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus vivo. Sabe que esta sede não era alguma coisa que acontecia só com Davi. Essa sede é uma sede universal. Essa sede se encontra no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, de todo ser humano. Seja profissional ou não seja, não importa a condição ou situação social, você tem sede que você não consegue apagar longe de Deus. E Jesus, muitas vezes, em seus ensinos, falou a respeito dessa sede. Uma sede de Deus, ou também uma sede de experimentar algumas outras coisas longe de Deus. Deixe explicar isso numa história, numa parábola que Jesus contou. No livro de Lucas, capítulo 15, Jesus conta várias parábolas. Mas a parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais conhecidas. E Jesus conta-nos ao respeito que um jovem que era acosado por essa sede interna, essa sede espiritual, um dia ele pensou que poderia apagar essa sede longe da casa do pai. E ele resolveu deixar a casa dos seus pais em busca de satisfação desse anseio. Assim, ele despediu-se de seu pai e foi para um país distante, porque ele pensava, enquanto esteja mais longe, vai ser muito melhor. Eu quero liberdade, eu quero fazer comigo o que quiser, porque é uma sede de conhecer alguma coisa nova, é uma sede para preencher aquele vazio que tinha. Apenas para descobrir que lá também ele não encontraria a satisfação que procurava. Pelo contrário, seu problema cada vez se agravou. Os recursos materiais que ele havia levado, nos quais ele confiava que lhe proporcionariam satisfação, haviam se acabado. E ele ainda continuava com sua sede espiritual. O seu dinheiro não foi capaz de satisfazer a sede da alma. Os seus companheiros de prazer também nada lhe puderam oferecer para ajudá-lo. E nem seu trabalho resolveu o seu problema interior. Enquanto ele apacentava os porcos, que agora eram objeto de seu trabalho, ele via como os porcos se satisfaziam com aquela comida que lhes era jogada. E ele tinha vontade de comer também o que os porcos comiam. Mas aquela espécie de comida não satisfaria o seu coração, mesmo porque ele não era porco, ele era um ser humano. E sua fome era diferente, sua fome era de outra espécie. Assim ele começou a ver que o único jeito era voltar à casa do pai. Porque depois de todas aquelas andanças, depois de suas muitas experiências em busca de satisfação para a sua alma, ele ainda continuava da mesma maneira. Então ele descobriu que aquilo que realmente podia satisfazer a sede da alma estava lá mesmo na casa do seu pai.
não em outro lugar. Então ele tomou a decisão de voltar. E ali ele constatou, de uma vez para sempre, que a sede e a fome do seu coração só podiam ser satisfeitas na casa do Pai. É possível que hoje esteja falando para alguém que pensa que longe de Deus vai ser muito feliz. É possível que alguém está pensando que o dinheiro pode preencher o vazio da alma. É possível que alguém queira liberdade na sua vida e pense que afastando de Deus vai conseguir tudo o que ele quer. Mas lembre uma coisa, a satisfação deste mundo, desta vida, são muito curtas, são muito pequenas. Um dia a sede da sua alma vai se acrescentar e um dia vai se dar conta que não existe outro lugar onde você pode estar completamente feliz se não é nos braços do seu Pai, nos braços do seu Criador, nos braços de Deus. Na Bíblia encontro outra história. Certa vez Jesus estava sentado à beira de um poço e ele sabia que estava para vir uma mulher em busca de água. Não era uma mulher das mais virtuosas da cidade de Samaria. Pelo contrário, era uma mulher cuja vida moral e espiritual estava cada vez mais quebrada. Mas Jesus tinha uma mensagem muito direta para ela. Aparentemente, ela era uma mulher possuidora de beleza física, mas tinha o coração vazio. Talvez até ela mesma não tinha mais muita autoestima pela vida que ela tinha, que levava. Mas Jesus a via de modo diferente. Jesus viu nela alguém que sentia profundamente a sede de uma vida melhor. Ela, ao princípio, admirou-se de que alguém lhe desse tanta atenção e o tratasse com muita consideração, como Jesus começou a fazer com ela. E ali nesse diálogo, Jesus lhe diz, diretamente ali dirigindo-se à sua necessidade, no livro de João, capítulo 4, o verso 10, encontramos o convite que Jesus faz para essa mulher, conhecendo a sede espiritual que estava lá no seu coração. O livro de João, capítulo 4, verso 10, diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E o verso 14 diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte para a vida eterna. Nunca mais terá sede. Sabe que naquele dia, aquela mulher que havia andado por muitos caminhos perigosos, por caminhos tortuosos, em busca de satisfação da sua sede interior, encontrou a fonte de verdadeira água que satisfaz os anseios da alma. E Jesus lhe diz, se tu conheceres o dom de Deus, é aí onde está o segredo da vida. Jesus não perguntou se tu ao menos tivesses desejo de uma vida melhor. Jesus não perguntou se tu ao menos te preocupasses mais com as coisas espirituais. Jesus sabia que tudo isso, ele havia aumentado ali no seu coração. Ele fazia isso. Jesus sabia o anseio que tinha na alma. E é possível que ninguém mais em Samaria soubesse desses bons anseios daquela mulher. Mas Jesus sabia. O que faltava para ela era conhecer o dom de Deus. E esse dom de Deus é Jesus Cristo, porque Ele é a água da vida. Mas a Bíblia também apresenta outros exemplos de pessoas que manifestaram essa sede, esse desejo da alma, esse desejo de conhecer o dom de Deus. Quando vamos para o livro de Salmos, capítulo 130, o verso 6, olha só o que diz aqui a palavra. Salmos, capítulo 130, o verso 6, encontramos uma declaração muito, muito importante.
Diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Minha alma anseia tanto o Senhor. Você lembra da história, do episódio com André? Quando alguns gregos procuraram o discípulo de Jesus e pediram assim: nós queremos ver Jesus. Eles viajaram de muito longe. Eles caminharam muito tempo porque eles queriam conhecer Jesus. Eles queriam conversar com Jesus. Que coisa levou eles para ir a perguntar por Jesus? A sede da alma. Mas o fato dessa sede ser universal não quer dizer que seja consciente na mente de cada pessoa. É aí a diferença daqueles que são chamados seguidores de Jesus e aqueles que são chamados incrédulos, ou aqueles que não seguem Jesus. Porque os verdadeiros seguidores de Jesus reconhecem a natureza e a origem da sua sede. Mas aqueles incrédulos, ou aqueles que não seguem Jesus, não conhecem a origem daquela sede. Os incrédulos pensam que essa sede da alma deve ser satisfeita com alguma coisa tangível, como um carro novo, uma casa bonita, uma boa profissão, uma posição social, prazeres, alguma coisa da vida. Uma outra característica dessa sede do coração é que ela é maior do que qualquer outra sede que neste mundo possa existir. Sabe que neste mundo tem muitas pessoas que têm sede, mas pensam que podem satisfazer essa sede da alma com coisas desta vida. Por exemplo, o mundo acha que a sede que tem podem colocar ali as riquezas da vida. E pensam que as riquezas podem satisfazer a sede da alma. Veja, por exemplo, a Mateus. Mateus era um homem que tinha muito dinheiro. Ele gostava de dinheiro. Ele tinha uma boa profissão. Ele era um empregado de Roma. Ele era um homem rico. Seu anseio era ser rico e ele conseguiu. Era uma pessoa rica. Mas quando Jesus se aproximou dele e lhe convidou, dizendo: siga-me, sabe o que fez Mateus? Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Mas por quê? Se ele tinha tudo, ele tinha um bom emprego, ele tinha família, ou ele tinha um bom dinheiro, ele tinha reconhecimento, ele tinha tudo para continuar ali. Mas por que ele teve que abandonar tudo? Porque a sede de Deus no seu coração era maior do que a sede por riquezas. Então, se você está procurando riqueza na vida, dinheiro na vida, pensando, achando que isso vai acalmar sua sede espiritual, não vai conseguir. Aprende do Mateus. Mateus, ele deixou tudo, as melhores comodidades da vida, porque sabia que a sede da alma, o sentido da vida, simplesmente se consegue quando você segue Jesus. Tem outro tipo de pessoas que pensam que preencher a sede da alma tem que ver com alcançar um auto-reconhecimento da vida. Pessoas que estão procurando sempre poder. Pessoas que sempre estão procurando reconhecimento, ser os melhores para ganhar o aplauso das pessoas. Por exemplo, Nabucodonosor, você lembra? O maior rei que já teve Babilônia, o Império de Babilônia. O seu desejo era de poder e de grandeza. Um dia, o livro de Daniel escreve que ele estava dizendo assim: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. Mas depois que ele passou por alguns anos de humilhação, ele reconheceu que havia uma necessidade maior em sua vida. E a necessidade maior da sua vida era reconhecer que o poder é de Deus. E eu gosto muito o que o livro de Daniel fala sobre essa história. O livro de Daniel, capítulo 4, o verso 20 e o verso 30 e o verso 37, fala sobre esse reconhecimento do maior rei, do maior império, que era o Império Babilônico.
O livro de Daniel, capítulo 4, olha só o que diz o verso 30, o 34. Mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados sem nada, e segundo a sua bondade, ele opera com exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir minha majestade, o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Mas olha só, a grandeza que agora ele tinha, ele já não acreditava que era superior à grandeza de Deus. O verso 37 diz, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aqueles que andam na soberbia. Aquele homem acreditava que o reconhecimento, a fama, o poder poderia satisfazer a sede da alma. Por isso, enquanto ele mais tinha, mais insatisfeito estava. Até que um dia ele reconheceu e louvou e exaltou a Deus, porque só ele pode acalmar a sede da alma. E quando você descobre que essa sede que a alma sente de Deus é universal, você deixa de ter certos temores. Por exemplo, o temor de falar de Cristo para a sua família, para seus amigos que ainda não o conhecem. Por quê? Porque não importa se a pessoa é rica ou pobre, é sábio ou ignorante, é professor ou analfabeto, para todos eles a sede da alma está lá. Por isso que você pode falar, porque no coração deles está presente essa sede. Eles podem não ter consciência dessa sede, mas a sede está. Sabe que Deus colocou em nosso coração essa sede espiritual. E o próprio fato de que Deus colocou em nós essa sede espiritual é a garantia que Ele a satisfará completamente se o buscarmos de todo o nosso coração. Sabe que no último capítulo do livro de Apocalipse, onde é descrito o final da grande controvérsia entre o bem e o mal, Deus relembra o fato de que Ele quer satisfazer a sede de nossa alma. Quando vamos para Apocalipse capítulo 22, o verso 17, ele diz assim, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Às vezes, ao pensarmos nessa sede que há em nós, podemos querer saber a razão por que Deus a colocou ali. E sabe que tem Deus algum objetivo com isso, de implantar ali no coração humano uma sede por Ele mesmo? Sim, vou te dar um exemplo. Por que você toma água cada dia? É porque tem sede. E a água você sabe que faz bem para todos nós. Agora, se não tomamos água suficiente, ficamos desidratados, podemos morrer. A sede nos leva a beber água. E a água nos dá saúde. Nenhum ser humano toma água porque aprendeu no livro da ciência que a água faz bem. Conceitos intelectuais têm pouca ação sobre nossos hábitos. E Deus sabia disso e por isso nos deu a sede dele. Assim também acontece com a sede espiritual. Ele colocou em nosso coração porque Ele sabe que nós necessitamos dele para uma vida feliz, para uma vida de verdadeira satisfação. Agora, quando você sente essa sede na alma, você vai ir para Deus porque só Ele pode satisfazer. Ele é a fonte de tudo bem. E só em Deus podemos ser felizes.
Por isso Jesus diz no livro de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe que a sede de Deus, essa sede que existe em nós, é uma grande bênção. Por que motivo? Porque por causa do pecado, o ser humano não deseja seguir a Deus. Mas por isso Deus colocou essa sede dentro do coração humano, para que nós possamos procurar Ele, para que nós possamos buscar a Ele, porque sem Ele, nós sempre vamos estar insatisfeitos, mas quando voltamos para Ele, nosso coração encontra paz, nossa vida muda para sempre. Sem Ele, não podemos viver plenamente nem eternamente, por isso que necessitamos de Deus. Nós somos pecadores. Sem Cristo, nosso destino é a morte, é a perdição eterna. Por isso, nossa única esperança é Jesus Cristo. O livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz que em nenhum outro há salvação. Por isso, se você tem sede de Deus, agradeça a Deus e volte para Ele. O pior erro que você pode tomar na vida é querer satisfazer essa sede espiritual com outras fontes que não podem calmar aquela sede espiritual. O livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz que um dos maiores erros do ser humano é procurar sua própria fonte de água. Mas todos nós hoje precisamos ouvir de Jesus, assim como viu aquela mulher quando Jesus diz: eu tenho uma água para você, água de vida, para satisfazer os maiores anseios do seu coração. E sabe uma coisa? Eu não conheço você, não sei qual é seu nome, não sei em que estado do Brasil você está ouvindo essa mensagem. Não sei se está no Brasil e qualquer outro país, mas você é consciente que você está procurando alguma coisa na sua vida. Você pode estar cheio de coisas por fora, mas tem um vazio por dentro. Você já tentou alcançar muitas coisas, conquistou muitas coisas na vida, mas a insatisfação continua dentro do seu coração. Sabe o que você está procurando? Você não precisa mais dinheiro, você não precisa maior fama, você não precisa uma melhor casa, você não precisa um melhor emprego, você não precisa outras coisas, você precisa Deus, porque só Ele pode preencher o seu coração, porque só Ele pode acalmar a sede da sua alma. Você pode negar a existência de Deus, mas você não pode negar a necessidade que você tem dEle. Por isso hoje, os braços de Jesus sempre se abrem, a mão de Jesus sempre está estendida para você, dizendo assim: filho, eu sou a solução para a sua vida. Você já procurou por diferentes caminhos, você já andou por diferentes lugares, mas agora é hora de voltar para Deus. É hora de beber da fonte da água viva. Quer orar comigo? Pai querido, muito obrigado, porque o nosso coração temos necessidade de Ti. E essa necessidade hoje nos leva a Ti, porque nós queremos daquela fonte de água viva. Queremos viver agora plenamente e eternamente, porque queremos ter a Jesus Cristo em nosso coração. Por favor, aceita nossa entrega. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia. E lembre que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.